Meus amados irmãos e irmãs, meus queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias agora, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso de 6 ao 7. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Deuteronômio, capítulo de número 6, versos 6 e 7. Hoje é o nosso segundo domingo do mês de agosto e também Dia dos Pais. Então, a minha palavra nessa noite é voltada para o papai, mas serve também para a mamãe, né? Os princípios são aplicados à vida dos dois. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, versos 6 ao 7, nós vamos tirar daqui as lições para a nossa vida. E sobre o que é que eu quero falar nessa noite, meditar com vocês. Eu quero falar nessa noite sobre pais bem-sucedidos. Pais bem-sucedidos. Mas a questão da preocupação com o pai ser bem-sucedido é porque hoje, irmãos, nós temos assistido e nós sabemos como tem sido desafiador o ministério de ser pai e também o ministério de ser mãe. Mas nós temos assistido hoje uma falência no meio paterno que é assustadora. Então hoje nós percebemos um distanciamento muito grande entre pai e filho, e também pai e filha, e muitas vezes entre mãe e filho e mãe e filha, e isso tem gerado uma série de dificuldades no seio da família e no ambiente familiar. E se nós queremos ser bem-sucedidos como pais, como mães, nós precisamos observar aqueles princípios que estão na palavra de Jesus. Então veja só, aqui em Deuteronômio 6, versos 6 e 7, dizem o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Amém, e graças a Deus. Vamos orar ainda antes de meditar? Feche os seus olhos. Pai querido, nós te damos graças nessa noite de domingo, porque o Senhor separou para nós esse tempo, um tempo onde nós temos a oportunidade de manifestar com alegria a nossa gratidão ao Senhor. Nós te louvamos pela vida de cada pai que está aqui presente, te louvamos pela vida de cada pai que nos assiste agora através, ó Deus, da internet, através do YouTube. Que o Senhor, ó Deus, possa estender as tuas mãos e ajudar o papai e ajudar também a mamãe, a fim de que eles sejam bem-sucedidos nesse ministério de criar os seus filhos, de educá-los e de colocá-los no caminho do bem e no caminho do crescimento. Nós oramos, ó Deus, pedindo também que nessa noite o Teu Espírito possa abrir os nossos corações, para que nós possamos entender esta palavra e que ela possa produzir uma grande transformação em nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, ser pai é um privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. Gerar os filhos costuma ser aquela parte que a gente considera a mais fácil. Gerar filhos não é muito complicado para a maioria da população. Para mim foi muito complicado, porque depois de casado, depois de muitos anos de casado, eu descobri que eu tinha problemas e que para mim seria praticamente impossível ser pai. Mas Deus agiu, Deus faz milagres e eu sou pai de gêmeos. Então, ser pai é um grande desafio. Gerar os filhos é a parte mais fácil.
porque depois que os nossos filhos nascem, depois que eles são gerados, é necessário você fazer grandes investimentos na vida deles para educá-los, para prepará-los para a jornada que vem à frente da vida. E muitos homens, nós conhecemos muitas pessoas, homens e pais que são pessoas bem realizadas na sua carreira profissional, que são pessoas bem resolvidas no que diz respeito à sua vida profissional, mas muitos desses homens têm tido dificuldades no seu lar, são pessoas mal resolvidas na sua casa, são pessoas que não têm tido sucesso no seu lar, porque os filhos que ele gerou e que ele criou e que muitas vezes ele até educou, não têm um relacionamento de intimidade com ele e não têm proximidade com ele. Mas isso não é um privilégio só dos pais modernos. Você que me assiste no canal do YouTube nessa noite, não é um privilégio apenas seu, é um privilégio não apenas de algumas pessoas. Fracassar na criação dos filhos, infelizmente, tem sido alguma coisa muito normal nos nossos dias. Não deveria ser, mas tem sido normal. Mas não é apenas dos homens dos nossos dias modernos que estão fracassando na criação dos filhos. Grandes homens na Bíblia, como Isaac e Jacó, também cometeram sérios erros na criação e na educação dos seus filhos. Na Bíblia, quando nós a lemos, quando nós a examinamos, nós vamos encontrar muitos homens que exerceram, por exemplo, uma liderança muito firme, uma liderança muito sólida, uma liderança espiritual fantástica sobre o seu povo, sobre a sua nação e sobre a sua tribo, mas que eles fracassaram terrivelmente nessa missão de ser pai, como por exemplo, Eli, o sacerdote, como por exemplo Samuel. Esses homens não tiveram sucesso na formação moral e na orientação espiritual dos seus filhos. Quando você vê, Eli foi um homem que viveu 90 anos dirigindo a nação de Israel como sacerdote. Depois dele, Samuel foi levantado pelo Senhor e foi um juiz extraordinário, um sacerdote espetacular, mas os seus filhos não seguiram as suas orientações e nem os seus passos. Quando você olha para o maior rei de Israel, Davi, depois de alcançar vitórias extraordinárias na vida, ele sofreu as maiores derrotas dentro da sua casa, dentro do seu lar, na sua intimidade. Nesses tempos, amados, em que nós estamos vivendo, ser um pai responsável, bem-sucedido, tem sido um negócio muito desafiador para a maioria dos homens que eu conheço. E aqui nesse texto da palavra de Deus, que nós lemos nessa noite, ele nos fala de alguns princípios que são fundamentais para a minha vida, para a sua vida, para aqueles pais que querem ter sucesso na orientação da sua casa. E que princípios são esses que possibilitam os pais serem bem-sucedidos na condução da sua família? Quais os princípios que você, papai, e que você, mamãe também, e que você que nos assiste nessa noite, precisa aplicar para que seja bem sucedida a sua casa? Preste atenção. Em primeiro lugar, eu aprendo com esse texto da palavra de Deus, que um pai bem sucedido é aquele que é exemplo para a sua casa. Repita depois de mim: um pai bem sucedido. A mãe pode dizer assim, uma mãe bem sucedida, né? Vai lá, vamos de novo. Um pai bem sucedido precisa ser um exemplo dentro da sua casa. Irmãos, preste atenção no que diz o verso 4. Ele diz assim: estas palavras que hoje te ordeno entrarão no teu coração. Preste atenção nisso, em todo o sentido que a palavra de Deus traz. Antes de ensinar os filhos, o pai precisa viver aquilo que ele ensina. O pai precisa ser um
um modelo de honestidade, um modelo de integridade, um modelo de retidão para o seu filho dentro de casa. Esse texto diz que antes da gente instruir os nossos filhos acerca de Deus, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Antes de ensinar os nossos filhos os preceitos de Deus, devemos ter no coração a palavra do Senhor. Nós não podemos exigir dos nossos filhos aquilo que nós não vivemos. O exemplo não é uma forma de ensinar, querido. O exemplo é a única forma eficaz de você ensinar o seu filho ou a sua filha. Há um ditado que diz, e esse ditado, pelo que sei, foi criado no exército, que diz assim, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Eu sempre, quando falo de exemplo, e quando trato de pai, gosto de voltar ao meu histórico, a minha casa. Meu pai, você sabe, ele foi um fracasso, como pai e como pessoa, infelizmente. Meu pai, alcoólatra, mulherengo, farrista, desperdiçou uma herança que era uma fortuna impressionante. Vi meu primo, por parte de pai, eu não fazia ideia de quanto era essa herança que ele desperdiçou, sabia que era muita coisa, dizendo que na morte da minha tia, irmã do meu pai, o patrimônio dela era de 3 milhões de reais. Meu pai bebeu isso, gastou isso com mulher e tudo mais, não deixou nada para os filhos, nada. Se eu fosse mirar no exemplo do meu pai, eu seria uma tragédia. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que com a falência da minha casa, com o divórcio dos meus pais, eu fosse ser criado pelo meu avô, minha avó e a minha mãe. E o exemplo que eu tinha dentro de casa, o referencial que eu tinha na minha família, de exemplo, era o do meu avô. E você pensa num homem simples, pensa num homem que tinha nem o primário concluído, mas que, apesar de toda a pouca educação que ele teve, ele era um homem que temia a Deus, que lia a palavra do Senhor, que amava o Senhor e que procurou da sua forma viver da melhor maneira possível para ser exemplo para nós. E uma das heranças que o meu avô deixou para mim foi essa de amar ao Senhor e a sua palavra. E eu sempre me recordo dele, nas nossas conversas na varanda da nossa casa em Muriaé, quando ele sempre ficava empolgado para falar das coisas do Senhor. Ele dizia e repetia com muita frequência: meu filho, a maior herança que eu deixo para vocês não são as fazendas, as propriedades, mas é a fé em Cristo Jesus. E irmãos, escreva aí, é pura verdade. À medida que eu envelheço, e à medida que eu me aproximo da morte, porque eu estou envelhecendo, as coisas desse mundo vão perdendo muito significado para mim. Bens, propriedades, são importantes, mas perdem o significado. E o que é que ganha relevância para mim? O que ganha relevância para mim é a eternidade que se aproxima. O que ganha relevância para mim são as palavras que meu avô me deixou como exemplo, e quando eu via todos os dias, às 5 horas da tarde, indo para o seu quarto todos os dias, ele e a minha avó, infalivelmente, 5 horas da tarde, lendo a Bíblia, orando por toda a família. E quando eu estava fazendo alguma coisa inconveniente, minha avó costumava dizer assim: menino, você já leu a Bíblia hoje? Quando eu estava fazendo alguma coisa meia desajuizada, ela disse assim: você já orou hoje? E quando ela fazia essa pergunta,
o impacto no meu coração dessas perguntas eram profundos. Você sabe por quê? Porque eu os via todos os dias, eu disse todos os dias, não era 2 vezes, 3 vezes, todos os dias, às 5 horas da tarde, entrando no quarto, fechando a porta, e os dois juntos, orando, lendo a Bíblia, buscando a presença do Senhor. Esse exemplo impactou a minha vida, entrou no meu coração, e mesmo muito tempo antes de eu me converter a Jesus Cristo, eu comecei a ler a minha Bíblia, eu comecei a fazer esse negócio chamado devocional. Eu nem era convertido, mas eu fazia, porque eu via o meu avô e a minha avó fazendo, um exemplo para mim. Uma das grandes tragédias da família moderna é que os pais hoje deixaram de ser exemplo, deixaram de ser modelo para os seus filhos dentro de casa. Muitos pais estão tropeçando hoje nas palavras que trazem como orientação para os seus filhos e falham na conduta porque não são exemplo. Os pais precisam ser um espelho para os filhos. O espelho, querido, ele não grita para você, ele demonstra quando você olha para ele. O espelho, ele não faz um discurso para você quando você está diante dele, ele revela quem você é de maneira muito clara. O pai que quer ter sucesso na condução da sua casa, na criação dos seus filhos, precisa amar a Deus, andar com Deus e ser exemplo para os seus filhos. Não adianta você fazer como alguns antigos faziam e que era um ditado popular e que não ajudava na criação dos filhos, quando alguns antigos diziam assim: menino, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. A razão de muita gente ter pouco sucesso na criação dos filhos é que os pais deixaram de ser exemplo, deixaram de ser referência para os seus filhos. Integridade, honestidade, retidão foi coisa que eu aprendi com exemplo. Meu avô, como pai referencial que eu tinha, nunca atrasou uma conta. Você pensa num homem que era rigoroso com a integridade. E eu já contei, mas é importante relembrar a vocês, queridos, o impacto que o exemplo dele teve na minha vida. Eu me lembro que quando eu fui trabalhar pela primeira vez na minha vida, o meu primeiro trabalho foi no Banco do Brasil. E eu me lembro que quando eu recebi o meu segundo salário, porque o primeiro salário que eu recebi, eu dei ele todinho de presente, tirei o dízimo e dei ele todinho de presente para minha mãe. Mas o meu segundo salário, tirei o meu dízimo e a primeira coisa que eu fui fazer foi entrar numa loja de tênis. E eu fui lá comprar o tênis que eu queria. Sabe como é que é garoto de 15 anos, né? A gente gosta de andar, pelo menos havia naquele tempo, com o melhor tênis, né? Hoje existe tanta marca de tênis, né? Tanta qualidade. Na minha época, o All Star ainda era um tênis bacana. Adidas nem falava muito, e o Nike também muito pouco se falava. Ainda tinha o Bamba, o Quixute, né? Tem aquelas coisas que a gente... Mas havia alguns tênis legais. Mas olha o impacto do exemplo. Eu entrei naquela loja, me lembro até hoje o dia, e quando eu escolhi o tênis, provei e fui pagar no caixa. Você lembra que eu já contei essa história? Mas o exemplo é muito forte. Eu fui pagar no caixa e naquela época a gente fazia os carnezinhos, era carnê, e você voltava lá todo mês naquela data para pagar o carnê. E quando eu cheguei no caixa para pagar, a moça perguntou assim: quantas parcelas serão? Eu falei assim: eu vou pagar em 3 parcelas esse tênis, né? E ela então começou a preencher aquele carnê. Tinha um homem atrás dela e ela perguntou assim para mim: qual é o seu nome? E eu falei assim: meu nome é Robert José Cruz da Costa. E ela escreveu, começou a escrever. Aquele cara que estava atrás dela, eu não sabia, era o gerente da loja. E ele falou assim: esse Cruz do seu nome, o que você é do João Cruz, que era o meu avô? Eu disse assim: eu sou neto dele.
eu moro com ele, foi ele que me criou. Ele bateu no ombro da caixa e disse assim: pode rasgar esse carnê. Virou para mim e falou assim: você paga todo dia tal. Irmãos, eu gelei de cima e embaixo. Eu não precisava de carnê, porque o meu avô era um exemplo na cidade de Muriaé, de integridade e retidão. Aquilo mexeu comigo. O exemplo dele impactou a minha vida. Eu nunca me esqueci disso. Da responsabilidade. O Léo, me ajudei, acabou a pilha, busca lá uma pilha para mim. Mas acho que você me ouve, né? Preste atenção. O exemplo do meu avô impactou a minha vida. Aquilo marcou profundamente o meu coração. O exemplo dele mudou a minha história, porque eu aprendi com o meu avô que a integridade, a retidão são coisas inegociáveis. E se você não, eu quero outra coisa, eu não quero isso, eu faço outra. O exemplo dele era algo fantástico na minha vida, algo extraordinário na minha vida. Então, aquilo impactou meu coração. E eu então, a partir daquele testemunho do meu avô, dado especialmente através daquele momento de compra no comércio, me levou a ter uma conduta mais responsável. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Se nós queremos que os nossos filhos façam uma diferença na sociedade, se nós queremos ser instrumentos de bênção na vida dos nossos filhos, você e eu precisamos ser exemplo para a vida deles. Sem um bom exemplo, os nossos filhos não andarão seguro. E a razão de muita gente fracassar hoje é porque existe muita palavra dentro de casa, mas pouco exemplo para os nossos filhos observarem. Em segundo lugar, esse texto me ensina que um pai bem-sucedido é aquele que é capaz de equilibrar correção e encorajamento. Agora, querido, tire a cera do seu ouvido. Repita comigo, depois de mim. Um pai bem-sucedido. Não, mas você está muito fraco. Um pai bem-sucedido é aquela pessoa que consegue equilibrar correção e encorajamento. A razão de muita gente fracassar na educação dos filhos é porque a maioria dos pais hoje são um grupo de banana. As mães hoje é uma moleza na hora da correção, que não é brincadeira. Veja o que diz o verso de número 7, olha o que ele diz. Diz assim: e delas falarás, assentado em tua casa. Preste atenção, é em casa, é no ambiente familiar que o pai deve corrigir e também encorajar o seu filho. Mas isto parece que está cada vez mais desafiador para os pais de hoje estarem fazendo, se assentarem em casa com os seus filhos para corrigi-los e encorajá-los. Eu fico impressionado com a quantidade de pai que acha que vai criar o filho bem sem usar uma vara. Se você usar um chinelo, se você usar um currião, como dizem por aí, eu sou contra do início ao fim. Mas se você seguir o princípio da palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que você e eu temos que educar e corrigir os nossos filhos com vara, mas é varinha, irmão, aquele negócio fininho, sabe? Aquela vara de goiaba, de marmelo, que você, quando precisa corrigir, você usa e deixa aquele vergão na perna do filho. Não mata o filho, não. Pastor, que absurdo! Existe o ECA, né? Estatuto da criança e do adolescente. Não pode dar uma palmada no filho. Eu quero que o ECA vá para o inferno. Na minha casa mando eu e a palavra de Cristo, e ela manda usar vara. Vara não mata filho. Eu fui criado com vara. Muitos de vocês foram criados com vara, e você é um banana, porque hoje não tem coragem de corrigir seu filho com vara. É por isso que a gente vê esses moleques bandidos sem vergonha, porque não tem ninguém para cortar o mal pela raiz.
Não, na nossa época o vovô era muito duro, a mamãe era muito severa. Ai, eu não quero isso pro meu filho, não. É por isso que o seu menino pequenininho já chega em casa e peita você. É por isso que essa menina está com 12, 13 anos e já está subindo nas tamancas contigo. É porque nós temos um grupo de gente que não sabe mais corrigir filho. Não é exemplo, não corrige e nem sabe encorajar. Um grupo de banana. Irmãos, podem aprovar a lei que quiser no Brasil, vara não mata. Agora, se o pai pega um cabo de... Porque antigamente, irmãos, lá na roça, a mãe, a tia, o avô, quando ficava nervoso, pegava o que tinha na mão, né, Cristina? Jogava o cabo de vassoura, pegava o que tivesse na mão. Mas eu sou contra pegar um porrete, pegar um cabo de vassoura. Eu sou contra esse tipo de coisa. Eu sou a favor da varinha. E se você tiver dúvida, é só conversar com os meus 2 meninos, porque até o final do ano passado, quando eles fizeram 16 anos, tinha 3 varinhas em cima da geladeira. É só perguntar para eles. Nunca morreram. Está aqui os 2, criados. 17 anos, vão fazer 17 anos. Estão aí. Mas não levava varada assim de qualquer jeito, não, irmão. Lá em casa tinha regra, correção e encorajamento. E qual é a regra? Lá em casa a regra é o seguinte: fez errado, a gente conversa uma vez, orienta, chama atenção, explica por que não podia fazer. Mas você sabe como é que é menino, você sabe como é que é criança, ele faz de novo. E aí eu chamava, conversava, explicava porque não podia, e na segunda vez eu dizia: se você insistir na terceira vez, você vai levar umas varadas para aprender princípio. Mas você sabe como é que é criança, não sabe? Eles vão lá e testam você pela terceira vez. Aí, irmão, eu fazia doer muito mais do que as varadas. Você sabe como é que você faz doer mais do que a varada? Vou te explicar. Eu pegava a vara, ele já sabia que ia tomar varada, mas aí eu botava assentado. Estou mentindo ou falando a verdade, Davi? Ele disse traumas psicológicos fortes aqui, galera. Eu pegava a vara na terceira vez, ele assentado na cama dele e olhando para mim, sabia que ia apanhar. Eu lembrava de mim, porque a minha mãe fazia isso comigo, e eu olhava para aquela vara, falava, sabia que ia apanhar, eu queria que aquilo acabasse logo, mas eu ficava: olha, você vai agora levar umas varadas. E você sabe por quê? Porque eu te falei uma vez que não pode, te expliquei a razão, te falei a segunda vez e disse porque não podia, que na terceira vez a vara viria. Você está entendendo? Está entendendo? Fica de pé aí. E aí eu dava aquelas varadas. Ai, você está me matando, você está me matando, você está me matando. E eu falava assim: não estou te matando não. Que vara, irmão? Vara quebra, varinha fina, ficava os vergão na perna. E ainda depois a gente orava junto. Eu orava, ele tinha que orar, e ainda depois tinha que me abraçar. Irmão, correção. Tem pai e mãe que não pode dar umas varadas. Eu não gosto do chinelo, porque o chinelo machuca, corrião machuca, é varinha fina, ela quebra fácil, só deixa o vergão. Essas coisas aí que a gente tem que fazer. A Bíblia é santa e sábia. Tem pai que caça o chinelo e eu sou contra isso, você vai machucar o menino. Puxa o corrião, esse troço corta a perna, machuca. Tem gente aí, da minha época, tem hoje pessoas jovens maduros como eu, né? Da minha época, que o pai pegou o corrião e
o negócio do currião furou a perna da pessoa. Um absurdo isso. Pega a varinha é fina, quebra, não tem problema. Isso educa, isso corrige e encoraja o seu filho no caminho do bem. Mas tem pai e mãe que acham que o maior favor que está fazendo para o filho é não corrigi-lo. Quando você não corrige seu filho, não confronta seu filho, você não o encoraja no caminho do bem. Você está me entendendo? E não tem esse negócio não. Porque depois que o menino faz 16, 17 anos, eu estou passando pela experiência, né? Tem dia que estão mais animados. E começa a querer ser igual o galinho de terreiro, a cantar mais alto, né? Já acha que é um galo maduro no terreiro. Começa a falei, aqui dentro mando eu. No dia que você tiver a sua casa, tiver o seu trabalho, pagando as suas contas, maior de idade, fora da minha casa, aí você vai fazer o que você quiser fazer. Mas enquanto você estiver debaixo desse teto, mando eu e você me obedece. Fim de conversa, irmão. Fim de papo. Isso é corrigir e encorajar os nossos filhos no caminho do bem. Mas eu percebo que a cada dia diminui entre os pais com os filhos essa capacidade de correção e de encorajamento. Tem gente que acha que a correção é botar de castigo. Irmão, substitui a palavra castigo. Eu nunca gostei de usar essa palavra lá em casa. Lá em casa, a vara chamava-se varinha do amor. Varinha do amor, olha que bonito. Não é mais simpático? Varinha do amor. E aquele negócio, você vai ficar de castigo? Não, lá em casa você não vai ficar de castigo não. Você vai ficar sentado aqui, meia hora, 40 minutos, pensando no que você fez. Aí alguns pais, com muita sabedoria, correção e encorajamento, fazem o quê? Eles, alguns pais, com muita sabedoria, eles criaram aquele negócio chamado a cadeirinha do pensar. Vale também. Agora, no meu tempo, não era assim não, amigo. No meu tempo, joelho ali, em cima de 2 caroços de milho. Você ficava ali. Eu não passei por esse do caroço de milho, mas conheço um monte de gente que passou. Um monte de gente. Correção, encoraja seu filho no caminho do bem. Agora, cada dia diminui mais os pais que são capazes de fazer isso. Parece que hoje, irmãos, os pais também perderam a capacidade de comunicação dentro de casa com os filhos para corrigi-los e encorajá-los no caminho do bem. Por quê? Porque parece que todo mundo na família está muito ocupado com outros interesses, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e já não passam mais tempo conversando e nem rindo junto com os filhos para corrigi-los e encorajá-los. Querem ver um exemplo? O rei Davi, um homem notável, extraordinário, ele pecou contra os seus filhos porque não gostava de contrariá-los, não gostava de corrigi-los, não gostava de pôr limites a ele. Outro homem que pecou contra o Senhor, o sacerdote Eli, e Eli foi acusado por Deus de amar mais os seus filhos do que ao Senhor. E quando você olha o exemplo de Eli, Deus o acusa de amar mais os seus filhos do que o próprio Senhor. Por quê? Porque ele não os corrigia, ele não os confrontava. Alguns pais perderam a visão do seu ministério. Então deixa eu te dizer, seu menino pode estar casado, pode ter 30 anos, você está vendo que ele está fazendo besteira, você está vendo que ele está botando o pé na estrada errado, é seu ministério chamá-lo no particular, ainda que ele não dependa de você, confrontá-lo. Se ele vai obedecer ou não, isso é responsabilidade dele, mas o seu papel não termina quando ele sai de casa e vai viver a vida dele por conta própria. Você está me entendendo? Não termina. Se ele não te obedecer, você fez o seu papel, você o corrigiu e o encorajou no caminho do bem. Se ele vai seguir ou não, isso é problema dele, mas você não vai ser omisso, você não vai se omitir. É seu ministério. Deixar de corrigir os filhos é um grande perigo, mas a correção
diz a palavra de Deus, ela precisa ser equilibrada com o encorajamento. Os filhos precisam de correção, mas eles também precisam de ser estimulados pelos seus pais. Eles precisam de estímulos sinceros. É muito importante que você corrija, mas que você também incentive os seus filhos. Os nossos filhos, eles precisam de ser amados, eles precisam de ser protegidos e eles precisam de ser orientados. Mas ao mesmo tempo, nós que somos pais, precisamos entender com o nosso coração que a correção sem encorajamento é castigo. E encorajamento sem correção é bajulação. E nenhum dos dois faz bem para a saúde do seu filho, nem para a sua saúde. O pai que quer ter sucesso na criação do seu filho, que quer ter sucesso na sua casa, é alguém que equilibra a correção com encorajamento. É por isso que todas as vezes que você corrige o seu filho, você também o está encorajando no caminho do bem. E além disso, quando você fala com ele ou com ela, dizendo que tudo que você está realizando ali, naquele momento da correção, é para que ele e ela saibam o quanto você o ama, é algo extraordinário. Sobre o amor no relacionamento paterno, como eu disse, eu fui criado pelo meu avô. Imagina você, um homem que nasceu em 1911, tendo que criar um neto que nasceu em 1965 e que foi para a casa dele em 1968. Um homem que, naqueles tempos, tudo era muito rude, muito grosso. Mas, irmãos, meu avô era muito severo, não é? Mas o dia em que eu sofri um acidente, na nossa propriedade, aquele que eu não vou repetir a história aqui, que muitos já conhecem, e que eu fiquei entre a vida e a morte, eu vi o amor daquele homem nos olhos. Ele se assentou do meu lado no hospital e não saiu dali enquanto eu não melhorei, em silêncio. Ele não sabia falar que me amava, ele não sabia me abraçar e me beijar, mas eu via nos olhos dele e nas atitudes que ele tinha, o amor que ele tinha por mim. O amor é mais do que palavra, o amor é atitude. E aquele homem que morreu com 93 anos e meio, que tinha pouco estudo, muito pouco estudo, me ensinou valores que nenhuma escola ou faculdade vai conseguir me ensinar. Ele me deu exemplo, ele me deu correção e encorajamento. Em terceiro e último lugar, eu aprendo com esse texto que um pai bem-sucedido é aquele que é capaz de cuidar da vida espiritual dos filhos. O verso 7, ele diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Preste atenção, ele está dizendo aqui que aquele pai que é bem sucedido é aquele que é capaz de cuidar da vida espiritual dos seus filhos, porque não basta o pai, ele dá teto, comida, roupa, educação e segurança aos seus filhos. Quantas vezes eu já vi pais dizerem perto de mim que ele dá comida, ele dá teto, ele dá abrigo para o filho dele, que isso está muito bom. Não está bom não. O pai precisa ter como prioridade conduzir seu filho no caminho do Senhor, cuidar da espiritualidade do seu filho. É interessante a gente ver alguns pais que ficam mandando os meninos para a igreja e ele não vai. Eu acho interessante quando eu converso com algumas pessoas que são meus amigos e que não são crentes, em que eles acham muito importante a pessoa ter uma religião, mas ele não busca comunhão com Deus, ele não busca um relacionamento com Cristo. Religião, irmãos, é um negócio muito frio.
Você bota a mão nessa parede aqui, ó, está gelado, isso é religião. Isso aqui é parede. Religião, na verdade, relacionamento com Cristo é algo do coração. A gente vê com exemplos, a gente vê com atitudes. Não basta dar comida, dar teto, roupa, educação ao seu filho. Você precisa conduzir o seu filho para um cuidado espiritual. E é por isso que a nossa geração está ruim. É por isso que a nossa geração está falindo. É por isso que nós estamos vendo filhos mais desequilibrados, filhas desajustadas, porque os pais não são referência mais de espiritualidade. Seu filho não te vê lendo a Bíblia, não te vê orando, você não é referência para ele na vida espiritual, e eles crescem sem referência, e quando não há referência, eles se perdem. E o pior, né? Tem gente que fala comigo: pastor, dá um jeito no meu filho, pelo amor de Deus. Eu? Seu menino, sua menina, fica na rua até 10 horas da noite, você não sabe com quem que ele anda. Fica para casa da amiga até não sei que horas. Você não sabe o que está vendo, o que está conversando. Eu vou dar jeito se você não está cuidando dele, da espiritualidade dele. Os pais não devem gerar os seus filhos, irmãos, apenas biologicamente, mas nós precisamos gerar os nossos filhos espiritualmente. Quem vem na reunião de oração dessa igreja sabe do quanto eu oro pela conversão dos meus filhos. Porque filho de crente não é crentinho, filho de crente é pecador. Se não se arrepender, se não ter uma experiência com Jesus, vai para o inferno. Seu filho pode ser a melhor pessoa do mundo para você, mas se ele não tiver uma experiência com Cristo, quando as luzes desse mundo se apagar, ele vai para o inferno, ele não vai para o céu. Nós precisamos de pais que queiram não apenas o sucesso profissional dos seus filhos, a melhor escola para eles, mas que busquem prioritariamente a salvação da alma deles. É seu dever como pai orientar espiritualmente seu filho, mas vocês têm fracassado. Basta a gente ver essa geração que só pensa em sexo, que só pensa em balada, que só pensa em rock, que só pensa em besteira. Não basta ter filhos brilhantes, os nossos filhos precisam de ser salvos. Não basta a gente ter filhos bem educados, os nossos filhos não bastam ser bem-sucedidos profissionalmente. Nós precisamos de ver os nossos filhos consagrados a Jesus Cristo, convertidos a Deus. Os nossos filhos devem ser criados para realizar os sonhos do Senhor, mais do que realizar os meus e os seus desejos. Eles devem viver para a glória de Deus, mais do que viver para a nossa realização pessoal. Esse texto diz que os pais precisam inculcar na mente dos filhos a palavra de Deus, e isso não é um ensino ligeiro, isso não é um ensino superficial, isso é um ensino claro, sólido e muito profundo. É você falar continuamente a eles sobre a palavra de Cristo, é inculcar na mente deles a palavra de Cristo. É o pai que tem esse compromisso de criar nos filhos uma disciplina espiritual. Como é que meu avô, que não sabia falar, criou na minha vida uma disciplina espiritual com exemplo, com o seu procedimento? Irmãos, esse homem que é referência para mim, meu avô, o culto na igreja era 7h30, 7 horas ele estava saindo de casa, 7 horas, eu falava assim, minha avó falava assim, João, minha avó, assim, João, nós vamos abrir a igreja, crente não chega atrasado, e ele chegava lá, o zelador estava abrindo a porta da igreja, ele já estava entrando, ele ficava lá no primeiro banco, ele assentava no primeiro banco, desse lado, ele assentava assim, onde a Wênia está, minha avó do lado dele, e eu estava no primeiro banco também, quisesse sentar no primeiro banco, tinha que ficar com eles, estava lá, primeiro banco,
meu avô ficava lá quietinho, acabava o culto, meu avô não era de muita conversa na igreja, picava a mula, como diz o antigo, picava a mula para o carro, minha avó ficava doida para prosear com as irmãs, e meu avô picava a mula, Piedade, vamos, acabou o culto, João, espera um minuto, deixa eu dar um abraço nas irmãs, vamos, ele chegava em casa, sabia receber como ninguém, mas ele era extremamente pontual. Aprendi com meu avô a ser pontual, porque você aprende pelo exemplo, aprende espiritualidade pelo exemplo. E há muitos pais hoje que estão fracassando porque eles não dão disciplina espiritual para os seus filhos. O lar, querido, é a maior escola espiritual que os filhos têm. Os pais precisam ter tempo para ensinar os seus filhos. E a melhor forma de você ensinar é você ser exemplo de uma vida espiritual para os seus filhos. E eu quero terminar a minha palavra dizendo para você algo que a palavra de Deus nos orienta. Ele diz aqui, nesse texto, no verso de número 7, que você deve ensinar os seus filhos. Olha a expressão que ele usa: ao levantar, ao caminhar e ao deitar. O que isso quer dizer? Levantar, caminhar e deitar. Irmãos, eu termino dizendo isso para você. São 3 atitudes corriqueiras, normais, simples da vida. Todo mundo levanta, todo mundo que é normal caminha e todo mundo que é normal deita. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que nós devemos ensinar os nossos filhos uma espiritualidade no dia a dia. Ele está dizendo que o melhor ensino que você, papai, pode dar aos seus filhos, do ponto de vista espiritual, é que você precisa viver uma vida espiritual naturalmente na dinâmica da vida. Seus filhos precisam ver você lendo a Bíblia, orando, e ir com você à casa do Senhor, para aprender sobre as Sagradas Escrituras. Esse é um ensino que vai gerar uma espiritualidade sadia na vida dos filhos. Esse é um ensino pelo exemplo e não pela imposição. É ensinar pela leveza, querido, e não com rigidez. O maior investimento que um pai pode fazer na vida de um filho é inculcar nele a palavra de Deus. E eu quero concluir então essa palavra dizendo que se você quer ter um lar bem sucedido, você, papai, quer ter um ministério bem sucedido, você precisa de ser, primeiro, exemplo. Segundo, você precisa equilibrar correção com encorajamento. E terceiro, você precisa cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Como é que você faz isso? Quando você cuida da sua, e eles veem em você um exemplo e um modelo, e você não os recomenda a ir à igreja, você não manda eles para a célula, você também vai para a sua. Nada mais forte do que o exemplo. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Como é que você avalia? Pensa aí. Como é que você avalia seu ministério enquanto pai? De repente, enquanto mãe? Como é que você avalia? Está sendo bem sucedido? Bem sucedido? Pensa um pouco. Feche os seus olhos. Talvez você seja um rapaz solteiro, uma moça solteira. Querido, isso tem tudo a ver com você. Um dia você vai casar, um dia você pretende ter filhos. Então,
faça dessa mensagem um depósito de esperança e de aprendizado. A gente costuma falar que se a gente quer ter uma velhice sadia, você precisa, na sua meia-idade, fazer depósitos. O que é isso? Fazer exercício, se alimentar bem, para que na velhice você tenha uma velhice mais saudável. Se você quer ter uma família bem-sucedida, você é solteiro, é solteira, faça depósitos de esperança na sua memória com a palavra de Deus, porque quando chegar o seu momento, você saberá o que fazer. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esses momentos tão preciosos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa aplicar ao coração de cada homem, de cada mulher, de cada rapaz, de cada moça que está aqui, a palavra do Senhor, e que ela possa produzir vida, gerar mudanças, transformações, que possam, ó Deus, conduzir essa pessoa para um caminho de segurança, para um caminho de vitória, para um caminho, ó Deus, de sucesso pessoal, familiar e individual. Nós oramos abençoando a família de cada pessoa que está aqui, inclusive daqueles que nos assistem nesta hora pela internet. Que o Senhor possa ajudar esse pai e essa mãe a serem exemplos, a equilibrar a correção com o encorajamento, a investirem na espiritualidade dos seus filhos, para que a família possa ser estável e sadia. Nós oramos abençoando as famílias que aqui estão e que nos assistem nessa noite, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode se assentar, querido.